Começando mais uma revisão aqui, vamos falar de segunda, terça e hoje, quarta-feira. E antes de eu começar a falar minha análise desses dias, peço que você se inscreva ao canal, o som vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E ative o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, segunda-feira, dia 20 de janeiro. Então, no geral, aqui falando do renco do dólar, troca de cor, desde segunda-feira. Segunda-feira já foi um dia, assim, não interessante na parte da manhã, porque teve muito ruído nessa parte. Depois acabou desenvolvendo. E aí já era aqui movimento também, já de ruídos novamente, deriva nessa região. E aí acabava estopando, compra estopava, venda estopava, foi uma bosta dessa região aqui, enfim. Depois saiu, mas depois de meio-dia, aí começou essa lerdeza toda, 2 horas para andar 20 pontos. Então segunda-feira não foi legal. E depois de meio-dia o volume tende a ser bem ruim. Já ontem nós tivemos aí um gap diferente, mas também não foi legal na parte da manhã. Teve muito ruído aqui, movimento muito travado, muitas trocas de cor com stop. E aí quando começou a andar, já andou travando de novo e pior que travou mais ainda na parte da tarde, que aí não andou mesmo aqui por um bom tempo. Então quase 6 horas aí de pregão sem andar nessa região. Já hoje o movimento foi bem interessante. Tivemos aí uma força absurda, quase 90, acho que mais de 90 pontos hoje de range, daqui a pouco eu vou confirmar. Então a gente teve aqui a primeira troca de cor andando alguns pontinhos interessantes, a venda aqui também, mas aí começou ruído, e aí a venda andou bastante, deu aqui um ruído de compra e aí o negócio disparou para queda. Foi muito forte a queda, já era de se esperar o macro. Então o movimento foi muito forte essa queda. Não, assim, me surpreendeu a agilidade, né? A rapidez que foi esse movimento, disparou muito forte. Eu não esperava que fosse chegar a bater 5.950, 5.95, né? Não esperava. Aliás, foi 5.93. Então, assim, não esperava mesmo. 5.25. Caiu muito hoje. 5,95, desculpa. Meu Deus, 5,92, eu confundi demais, meu Deus. Enfim, assustou. Esse dólar aqui assustou, mas não era estranho pra mim pela visão macro. Daqui a pouco eu vou comentar que fosse romper os R$ 6 para baixo. Vou só ressaltar daqui a pouco por que eu vi essa possibilidade. Mas enfim, depois que chegou aqui a partir de dia, e aí já começou o movimento ruim para compra. Quem pensasse em comprar fundo, infelizmente teria estopado aqui no gráfico de renko. Chegou a cair mais, novamente aí mais 20 pontos, e aí depois na parte da tarde já não vale tanto a pena o risco. Apesar que tenha andado aqui alguns pontos, nos dias normais não vale a pena o risco ali depois de 1 hora da tarde mais ou menos. Falando do gráfico de candle, e aí eu cito primeiro em relação à segunda-feira, que a gente teve aqui segunda, dia 20. A gente teve um cenário aqui abrindo em torno das médias, então quando a gente vê a abertura desse jeito, já fica um alerta que infelizmente por médias, gráfico de candles não rola. E aí o movimento teve uma volatilidade aqui 10,5, eu acho que não tô lembrando agora, mas eu acho que não tinha notícia relevante aqui 10,5, segunda. E se tivesse, não foi tão forte o movimento assim. Passou da 200, porém estava na região dos 200, fez um pullback aqui, que infelizmente esse candle aqui, o cenário, né, como estava a região ainda da 200, os dias normais tendem a estopar. Se a gente fosse ver aqui, marcar gatilho, entrada, stop, teria pago só 1 para 1 praticamente também. Teria sofrido aqui, essa operação não teria andado. Aí que vem a questão. Isso aqui é muito mais bonito do que esse. E esse acabou realmente topando. Aqui, se a gente for olhar, qual era o risco dessa região? A região do fundo do dia anterior, que realmente estava travando. Se for olhar no geral, não temos tendência aqui de médias. E não é uma pré-tendência, né? Pré-tendência aqui seria mais para o fundo da região. Inclusive foi onde eu fiz aqui a operação hoje. Então, mais para o fundo aqui, o nosso macro importante. Então, aqui ainda é meio de gráfico. Se for marcar aqui a retração, é 61 de retração. Então, seria um grande risco fazer operação aqui em torno dessa região. E aí o movimento acabou voltando, passou por cima das médias, cruzou, não deu nenhum gatilho bonito nessa região. E aí teve esse movimento todo estranho aqui com sombras, mas as médias estavam sem tendência, não tem o que ser feito infelizmente. Fechou de forma esticada o último candle de segunda e abriu com gap dinâmico. Gap dinâmico que eu não opero no dólar. Dólar não é eficaz, um índice pode até ser, dólar não. E aí ontem, início do dia, a gente vê aqui esse horror de movimento, meio um triângulo descendente. Posso considerar também um canal ao mesmo tempo, enfim, não tinha o que ser feito. Isso aqui foi código de barras, movimento de roedor de CPF, rompeu esse fundo, faz pullback,
Ah, gatilho, não foi acionado. Aí o movimento começou a travar em forma de deriva, não conseguia aqui cair, né? Nem sair dessa região do fundo do dia anterior. Então, subiu de forma esticada essa etapa da 50. Não tem risco o retorno para 20, então não faço operação aqui. Acabou respeitando a CLT e depois acabou ficando um rompimento aqui de lado. Então, também nada a ser feito. Já o dia de hoje aqui abriu com um gap importante de baixa, já testando esse fundo aqui, dessa região aqui de trás. Lembrando o tempo gráfico maior, o que nós temos aqui em tempo gráfico maior? Pullback, tá? Ontem foi pullback aqui da média 9. A 50 aqui está numa região importante, ela vem subindo com uma força que poderia acabar respeitando. Nós tínhamos aqui também, deixa eu ver agora qual o tempo gráfico, eu não tô lembrando aqui comentários. Aqui, deixa eu ver, 60 minutos. A questão desse fundo ser os R$ 6, né? R$ 6 é um preço bola muito importante, que antes, jogando lá para trás, toda essa região aqui, ela foi uma região muito forte para conseguir ser rompida, né? A gente demorou um bom tempo abaixo de R$ 6 para conseguir romper. Rompeu aqui em meados de dezembro do ano passado, passou de R$ 6 e ficou esse tempo aí por cima. Só que se essa região estivesse forte, já era para ter renovado o topo. E aí vem uma interpretação em relação ao macro. Nós temos aqui início de dezembro formatos com topos mais baixos, já indicando um pouco de fraqueza dos R$ 6, porém acabou dando impulso porque teve eventos aí local, né? Que impulsionou esse dólar para cima aqui no mês de dezembro. E aí fez o pivô, acabou renovando o máximo. Beleza, então aqui indicou realmente, eita, região forte. Só que aquilo foi um movimento assim de um pouco de estresse realmente da moeda, porque depois não conseguiu renovar máximo. Então nós tivemos apenas essas duas renovações e depois morreu. Morreu o movimento, formando aqui como se fosse um grande oco. Região aqui não conseguiu renovar mais topo, só topo mais baixo. Então nós temos aqui uma LT passando. E também nós formamos aqui no início desse ano, então uma LT também aqui. E aí aproximando agora, vindo para o gráfico de 5 minutos, hoje, movimento muito importante, explicando melhor a operação que eu fiz, eu inclusive antecipei pelo 2, o Carlos também chegou a fazer a operação. A gente teve o primeiro candle até meio de rejeição, fez aqui um pullback, nessa região até comentei que setup de VWAP não tinha, porque não via força compradora de VWAP. Reversão, vou pensar reversão aqui. Se for colocar risco retorno para o fundo, não tem para média de novo, então não faço nada. Faz um pullback, esse pullback a gente não opera pela questão da VWAP. Movimento vai lá e testa agora a 20. Faz aqui, é PC, esses dois. PC operável. Infelizmente não vejo aqui algo operável. Tenta renovar fundo, não consegue. E aí nessa região aqui a gente vê o pullback antecipado e olha como que a média 9 começou a descer em relação ao VWAP. Esse fundo, lembrando, se estivesse forte já era para ter reagido. Nós temos as médias começando a descer de uma forma bem bonita. E aqui, se a gente for antecipar pelo 2 minutos, a gente tem possibilidade de gatilho, que foi onde eu vi o gatilho, pelo 2 minutos, nesse candle aqui, 26, lindo, pelo 2, para renovação de fundo e rompimento dessa região de R$ 6 que estava praticamente na cara. E aí aconteceu um movimento, até renovou o fundo, e quando renovou o fundo, deu gatilho de falha. Então nós temos aqui gatilho de venda antecipado pelo 2 minutos e gatilho de falha pelo 5, de fraqueza da média de 9, que já era para ter reagido. A reação da média de 9 só foi isso daqui, o fundo, né? Renovação do fundo. E já voltou com um candle de rejeição. E aí acaba dando um gatilho de falha para parcial obrigatório na média de 20, que teria chegado. E quando chegou aqui, teria estopado a venda. Se tivesse mantido a venda, que acabou estopando. Passou por cima da média 9 cruzou a 20, foi rompimento falso. Por isso é muito importante a questão de tipo do candle. Eu não vou entrar aqui no fechamento e nem a máxima teria sido acionada, só porque cruzou as médias. Então a gente não faz nada em relação a esse candle. Acaba formando um topo menor. O movimento aqui, infelizmente, setup da 50 não tem. 50 tá longe, infelizmente. E volta forte. E esse retorno forte acabou pegando a liquidez dos R$ 6. E aí nós tivemos aqui o teste dessa região de 6. Infelizmente aqui o pullback foi ruim. O back com queda de rejeição, e mesmo se eu entrasse, o stop estava caro. E aí fez esse mega movimento aqui, que eu não estava na hora, já tinha saído de casa. O movimento aqui foi muito forte, depois Dudu mandou o print, eu fiquei chorando lá no restaurante. Quase 60 pontos aí reto, muito, muito forte. Então assim, mais uma vez pegou a liquidez do movimento. Então, aí travou nesse fundo. Pensar em reversão pós-movimento forte assim, eu tomaria cuidado. Apesar que eu vejo sim que nós temos aqui Fair Value Gap, inclusive é um ponto importante para amanhã.
Pullback aqui, depois de movimento esticado, não recomendo. E nós temos a questão de Keltner, tá? Inclusive Keltner aqui, nessa região, 1,5 de baixa. Muito difícil o dólar cair além de 1,5. Então, Keltner, não consigo vender. Não consigo vender nessa região de Keltner aqui. Vou ficar observando, o movimento acabou renovando fundo, só que não foi uma renovação que deu prosseguimento. Travou na região, não deu falha. Aqui, passou por cima, não é área boa de virada, aqui não tem risco retorno para média 50. E ficou travado. E aí subindo em forma de possível canal, movimento. Depois rompeu o canal para ficar de lado até o final do dia com candles de rejeição. Então, o cenário aqui que no final do movimento, muito ruim, muito ruim. Então, isso aqui foi como se fosse um movimento de sair do pregão. Aqueles dois candles ali e pronto, não teve mais nada depois, travou bastante. Keltner. Para amanhã, até comentando, a questão aqui do dólar chegou no ponto de interesse. E esse ponto de interesse chegou de forma meio forte, não precisava ser desse jeito, eu não queria que fosse assim. Então, temos um mega favela gap e chegou de forma bem agressiva em Keltner. Quando chega desse jeito, geralmente a gente pode ter o dólar aí travado, de lado, movimento travado, tá? Então, se ficar aí lateral amanhã, não me assustaria. A queda hoje foi até relevante, foi bem forte. Em relação ao macro aqui, falando macro, nós temos aqui região de teste de troca de polaridade, porque era a nossa máxima histórica aqui atrás, lá da pandemia, que foi rompida. Então, está testando essa região, que é extremamente importante. Lembrando a teoria de Down pura, a gente tem um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. E nós estamos na região desse último fundo. Quebrando esse fundo, a tendência de alta forte tende a quebrar aqui pela teoria de Down básica, tá? Então, esse fundo aqui, eu não acho que deveria passar de uma vez. Eu acho que deveria esperar um pouco. Pode ficar lateral. Eu até acho interessante que fique lateral. O semanal, infelizmente, 4 semanas consecutivas de baixa, estranho. Geralmente a gente vê muito 5 semanas de alta, coisa assim, né? Mas a gente teve aqui, ó, 4 de baixa e depois explodiu. E será que vai acontecer isso de novo? Então por isso que eu queria que não fosse tão forte. Calma, deveria ter um pouco de calma nessa região. Mas olhando pelo semanal, aqui ainda tem espaço, muito ainda para as próximas semanas, a chegar nesse ponto agora de interesse que é aqui embaixo. Então tem espaço ainda para cair, eu só não quero que caia de uma vez, porque aí seria muito ruim. Mas, ok, tudo conforme aí planejado. Aqui, em relação para amanhã, 5 minutos, acho interessante jogar, deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui, a LT daqui para cima do topo jogar para frente e essa LT aqui para baixo também, tá? Por quê? Lembrando aquele estudo de exaustão de canal. Isso aqui, o jeito como caiu, isso pode ser exaustão do canal. E isso aqui, se for exaustão do canal, o movimento tende o preço a voltar para dentro. Então, ainda mais se criou um favela gap aqui nessa região. Ó. Então, 60 minutos também dá para ver esse favela gap. Região de trava, importante. Temos esse fundo aqui, a zona de pavio aqui embaixo. Então, eu esperaria agora um movimento de trava para uma correção de alta. Não ia querer um movimento de força de venda, não. Porque os 5 minutos já está na cara de Keltner, eu não consigo vender desse jeito. E aí, só confirmando uma coisa, 60 minutos, está sobrevendido. O setup de IFR, de entrada de abertura, ele já acionaria já logo amanhã na abertura, que é um setup extremamente agressivo para pensar em compras, por causa desse setup. Então, está sobrevendido. Então, não consigo pensar em vendas com esse setup aqui nessas primeiras horas de amanhã. Então, do dólar, basicamente isso aqui. E aí a gente vai falar agora em relação ao índice. O índice eu tenho que ir olhar primeiro em relação ao gráfico de Renko. Falando aqui em relação ao setup do Renko de pullback DSR, algumas infelizmente não estou lembrando bem o motivo, mas aqui se a gente for olhar, na segunda-feira deu alguns pullbacks, mas muito nos primeiros minutos, talvez não teria dado tempo pela volatilidade. Esse pullback que eu cheguei a ver, esse teria sido stop, tá? Um stop aqui de pullback. O movimento passou para baixo. Aqui nós tivemos um risco dessa operação, que estava na região de fundo. Segunda-feira, movimento estranho, estava até comentando, por mais que estava dando pullback, o movimento, como estava nos primeiros minutos do dia, 15, 20 minutos do dia, já estava indo muito forte. Não estava interessante fazer pullback aqui. Se tivesse feito, teria estopado. Não teria pago aí, quer ver se eu marcar 1 para 1 daqui, não teria pago 1 para 1 não. Então, estopado, essa região.
Passou por cima, então a gente começa a ver aqui 9 para cima, 9 para baixo, 9 para cima, sem tendência. Então, espera sair dessa região. E aí, quando sai da região, faz esse pullback. Esse aqui eu achei bonito, porém, sem risco retorno. Aí eu falei, sem risco retorno. Faz um pullback que eu não acho pullback de médias, porque já foi agressivo demais, além da média, esquece. Renovou fundo, voltou. Ah, pullback, bonito. Sem risco retorno, na VWAP. Pullback bonito, sem risco retorno na VWAP. Pullback bonito, sem risco retorno na região da VWAP. Aí passa por ela, faz pullback, esse é extremamente agressivo, ruim, tá? Ruim. E aí que vem a situação. Eu não acho, pelo menos, interessante olhar depois o gráfico parado, é lindo. Mas aqui, se a gente for ver, era para ter ido rápido e não foi. E só foi com pullback muito, quer dizer, pivôs muito fracos. Isso não é um cenário bom de subida. Mas acabou indo. Aos trancos e barrancos, o movimento foi aos poucos. E aí nós tivemos aqui, inclusive, uma certa volatilidade, que teria estopado a depender de onde a pessoa colocou o stop. Subiu, pullback. Esse não está no backtest porque está em região de VWAP Band. Depois travou aqui em torno das médias e aí já era depois das 2 horas da tarde, que não vale o estresse para as operações aqui. Já ontem, na terça, a gente já teve um pullback logo na abertura que não teria dado tempo, tá? Ontem aqui eu estava vendo, o movimento foi muito rápido. Já esse daqui também foi rápido, tá? Esse primeiro foi rápido, aqui também foi. Então, teria sido rápido se a pessoa conseguiu entrar, beleza, bom, teria pago só 1 para 1. Depois voltou, movimento aqui possível pullback interessante que não teria, deixa eu ver, estopado, 160, não teria estopado, tá? Por pouco ponto aqui não teria estopado, pagou 1 para 1, depois pegou proteção. E aí voltou. Aqui também teria sido um bom pullback, foi bom, bonitinho, que só pagou 1 para 1 também. Depois voltou. Aqui, infelizmente, abertura da vista, volatilidade, espera. Passou por baixo, pullback aqui que teria, eu acho que não pago 1 para 1. Não teria pago. Movimento voltou, teria estopado. E aí, as médias aqui a gente já vê que já começa a ficar sem tendência. Então, o cenário aqui, média foi para cima, depois para baixo, depois para cima. Então, vamos esperar essa região sair. E não saiu. Então, o dia que acabou subindo aqui foi em forma de canal, que não é um cenário bom para analisar médias. Então, médias aqui no meio, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Já hoje aqui a gente teve um cenário, deixa eu puxar, início do dia extremamente confuso, cheguei a fazer a operação que eu comentei ao vivo, foi pela regra de cor, daqui a pouco eu falo em relação a isso. Movimento aqui, a primeira operação foi de compra, subiu, voltou, mas falando para o pullback de Renko, não deu, tá? Não deu início do dia, subiu reto, caiu reto, quando deu pullback tá na cara da VWAP Band. Aqui o cruzamento foi ruim esse pullback, passou da VWAP. Aqui, infelizmente, não acho, até estava comentando ao vivo ali, não acho bacana, pelo menos nos exemplos que eu tinha anotado, fazer operação nesse bloco 76 na região ainda da VWAP Band. Esperaria passar dela, definitivamente. Quando passou, que foi, por exemplo, aqui, e aqui o movimento meio que já está meio uma deriva. Infelizmente não conseguiu ir, e aí nós temos um cenário de médias sem tendência, então eu esperaria o cenário de criar alinhamento tendência de novo, e não foi aqui. E aí falando de troca de cor, 12R, e que a gente teve aqui na segunda-feira, início do dia, não andou tantos pontos não, depois até assim, a venda chegou a andar alguns pontinhos aqui, compra stop, venda teria estopado, aí a compra andou bastante, 800 e tantos pontos, venda poucos pontos, compra interessante, mas aí depois de meio-dia não vale a pena. Ontem não foi legal, olhando no geral, não foi, ó, muitos ruídos. E hoje, aí comentando aqui de hoje, estava até comentando que no macro do índice tá acionando um pivô de alta, aqui seria muito importante o rompimento, e aí quando rompeu, acionou a cor compra. E aqui pagou a parcial que era exatamente cravado no 100% da primeira pernada lá do gráfico de candles. Vou falar já sobre isso. Trocou de cor. Não achava interessante vendas. Porém, a gente vê aqui que foi a pernada maior do dia de cor, né? Vi essa compra aqui de novo. Essa aqui acabou andando só 225 pontos. Não cravou o 61 de retração do dia certinho. Faltou de novo poucos pontinhos. E aí depois já ficou horrível. Horrível aqui, não dando oportunidade de operação. Já no gráfico de candles, segunda-feira, a gente teve aqui um cenário dia 20, deixa eu abrir aqui, considerando sexta, né, onde que fechou sexta? Sexta fechou aqui, média sem tendência, aí aconteceu o quê? Segunda abriu em torno dessa região, médias continuavam sem tendência,
Então eu tenho que levar em consideração o movimento que já estavam fazendo desde a semana anterior, e que era sem tendência. Nós tínhamos aqui o canal, então nós tínhamos que considerar Trap Zone, cenário ruim. Até o Neilo estava comentando segunda que ele estava vendo um gatilho nessa região. Acho extremamente precoce entrar nessa região. Seria menos ruim falar o 32 aqui, mas se for ver a questão de risco-retorno da operação até o momento, quase 370 de stop. Não tem um risco-retorno, infelizmente, bom. E aí, a gente marcando a primeira pernada do dia do 1 ao 2 para cima, 100% cravado com sucesso, que foi nossa região de topo. Travou nessa região de topo, o back aqui ruim, esticado. E aí, na região de 100%, que travou, setup para 50, não tem risco, retorno para 20. Médias ficaram sem tendência, nós temos aqui uma queda em forma de canal, que infelizmente já era o final do dia e não conseguiu dar prosseguimento. Já no dia seguinte, terça-feira, a gente teve aqui a abertura com um gapzinho de baixa. Médias ainda sem tendência, respeitou a LT, a LT está importante, inclusive segue importante até o dia de hoje. Mas o movimento, no geral, o dia de ontem não foi bom, tá? Início do dia eu estava comentando, cuidado. Inclusive o Eric e o Carlos sofreram com esse índice ontem. Falei para tomar muito, muito cuidado aqui. Ontem foi um moedor de CPF. E aí, assim, até foi, no fim paga. Poxa, mas olha o sofrimento desse índice aqui para andar. Isso aqui não é movimento bom. Então, assim, subiu em canal, mas com muita dificuldade. E aí, foi importante esse movimento, porque por mais que com muita dificuldade conseguiu, romper foi essa máxima aqui. Então, chegou a romper ontem, bem no final, a máxima aqui do diário do índice. Já hoje, nós temos aqui, por que eu vi um cenário de compra interessante do dia? Porque primeiro o gap foi bom, né? Testando já a máxima do dia anterior. Aqui, setup da VWAP, até estava comentando que poderia ser setup da VWAP para pensar em venda, só que não deu pro back bom de vendas pelo 2 minutos. Então, descartei. Passou por cima, não consigo comprar porque o pullback não tinha 9 cruzada VWAP. Então, minha única alternativa, por mais que eu venho por mais que eu estava vendo um cenário de alta, eu só tinha um cenário de Renko para ter o gatilho final. Então, aí acabou dando o gatilho final aqui pelo gráfico de Renko. Se for olhar pelo 2 minutos, a gente até tem como se fosse um pullbackzinho inoperável 2. Mas o Renko deu o gatilho, a gente pega o primeiro pernado 1 ao 2, a gente vê que exatamente cravado 100%, voltou forte, queda muito forte, queda não saudável, inclusive, ó, Favelo Gap, mas esse é o maior de todos. O preço aí não chegou a dar nem gatilho, setup da 80, da 50, caiu reto. E se for marcar para baixo agora, do 2 a 1, a gente tem um 100% aqui, a região também bem próxima chegando. E aí não fez pullback exatamente da média de 9, então não vejo falhas aqui. Movimento volta, nós temos aí retração, se for marcar retração aqui. Inclusive, não assim, chegou na região do 61, mas não cravou exatamente, né? Faltou questão de poucos pontos. Mas deu operação de Renko, aqui troca de cor nessa região, subiu com dificuldade, voltou e travou o movimento todo, trap zone aqui, média sem tendência e azedou, e só no final do dia que chegou a andar e sair dessa média de 200 aqui, tentando romper esse canal, essa LT aqui de alto, que eu não posso confirmar que houve rompimento, porque foram os últimos minutos, tá? E aí, falando do macro do índice, é importante que eu abra primeiro o Ibov, por enquanto, o semanal. O semanal está interessante, tá? Está confirmando o rompimento da máxima da semana anterior, que formou 1, 2, 3. Mas cenário, por enquanto, bem assim, tranquilo essa semana. Saiu da região de sobrevenda. Média, nós temos aqui um pullback da 9, por isso que é complicado sair dessa região, assim, subindo muito forte. Isso é uma reação da média de 9, é uma pressão muito forte semanal. O diário, aí vem um problema, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, em relação às médias, 50 está chegando. Se a gente fosse pensar 5 minutos, se isso aqui fosse maior, uma sombra assim, isso aqui seria um gatilho de venda, com a entrada na mínima, né? Para fazer parcial de 2/3 na média de 20, depois o 61 de retração da pernada de alta. Se isso aqui fosse 5 minutos, igual isso aqui, teria sido de falha. Então, igual esse aqui teria sido de virada também, tá? Então, o movimento aqui ainda não chegou na 50, que é um ponto interessante de trava. Só que nós já estamos, né, numa grande região de possível troca de polaridade, que já é um bloqueio muito importante, que inclusive eu vou ter que ir lá no índice futuro agora. Já tenho marcado pelo menos, ó, que é esse caixote aqui. Então, é a nossa região de resistência, que infelizmente está demonstrando força vendedora. E aí, se acabar demonstrando, a gente pode ver o mercado aí voltando, rompendo esse canal, ficando meio lateral. Enfim, eu não queria que isso fizesse, tá? Se fizesse isso. Não queria que esse fundo fosse rompido. Esse fundo aqui é extremamente importante.
Por quê? Por que que esse fundo é importante? Porque aqui foi acionamento do pivô. Se quebrar esse fundo aqui, já era. Aí volta o mercado fica travado lateral. Então, vou deixar essas marcações importantes. Eu vou deixar aqui também marcado agora esse caixote, essa região aqui. Vou colocar até de uma cor, de colocar vermelho mesmo. Então, região importante esse fundo. E o cenário, por enquanto, tá ok, tá? Tá ok. O diário do índice futuro tá bem feio. O movimento do Ibov tá mais claro, mais bonitinho. Amanhã, infelizmente, aqui, gap dinâmico pode acontecer? Nossa, seria lindo se isso acontecesse, porque seria a abertura aqui em cima, ó. Abertura acima das médias. Se fosse, gatilho de compra já no 2 ou no 5 minutos, dependendo do tipo do candle. E aí ia ser para impulsionar o movimento mais para cima ainda. Seria interessante demais. Só que tá complicado, né? Hoje deveria ter feito o movimento de alta do índice, aproveitando a queda do dólar, não fez. Não é estranho os dois movimentarem para o mesmo lado. Pode acontecer. E aí, aqui falando em relação a... Falando um pouco dos outros, né? Dos outros ativos. O que aconteceu, infelizmente? O que tá acontecendo? Hoje, quem puxou? Acabou sendo a Bonita da Vale, né? Que ainda não, assim... Se for olhar o macro, infelizmente isso aqui é um pullback do... Deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K. Isso aqui no semanal tá feio. Tá feio. Isso aqui tá com cara de pullback. Puxar. Olha que situação triste. Esse fundo que já está fraco, já era pra ter reagido e não reagiu, rompeu. Esse pullback que tá querendo fazer pra voltar a cair, romper agora esse fundo aqui. Olha isso, olha o desastre que essa Vale tá. O cenário também, fundamentos em relação ao minério de ferro e tudo mais, a questão da China, etc., não tá legal. Não tá legal, não tá legal mesmo a Vale aqui. E ela puxa muito. Hoje aí 2,50. 2,50 é muita coisa. Só que ela não puxa sozinha, né? E aí se a gente for olhar a Petro tem que nos salvar aqui junto com o IFNC. Lembrando, não sai dessa região. Essa região aqui é a nossa região de máxima histórica, que pode ser um triângulo ascendente. Esperaria muito que fosse isso para dar uma impulsão para o movimento do índice, tá? Seria bem interessante aqui essa impulsão. Mas ainda não deu. E ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro. Ainda não foi desconfigurada essa possibilidade. Já o IFNC, que é o espelho do Ibov, olha que assim, é realmente o espelho. Então, o movimento da semana é igual, um pouco travado. Aqui a correção era esperada mesmo. Que bom que tá fazendo essa correção. Por enquanto, tá um cenário para subir mais. Tem espaço para chegar na média de 20. Tá rompendo a média de 9, a 9 já tá virando para cima, então o IFNC tá ajudando muito. Só não caiu tanto hoje porque tava ali segurando as pontas hoje. Falando aqui em relação aos DIs, tá muito tranquilo, tá? Desde o primeiro pregão do ano, tá muito tranquilo os DIs. Ainda precisa de uma correção. Aqui olhando pelo diário, chegou muito agressivo em Kelt, inclusive, olha só, terceiro canal de Kelt, né, cravado com sucesso. E aí o movimento tende a ficar travado andando meio de lado, né? E tá fazendo isso por enquanto. Mas correção boa. Bom isso aqui, para o dólar também corrigir. E aí, vou fechar aqui o Profit e vou falar em relação aos índices lá fora. Deixa eu só abrir aqui. Então, dia 20 que foi a posse do Trump, né? Então, que a gente teve aqui, olhando o Bitcoin, tá? A gente teve um pullback bem, assim, primeiro início do dia eu não vejo nada, o movimento esticou aqui de madrugada, não sei porquê, acontece esses movimentos estranhos em cripto, né? O back ruim, não operável, ficou travado, médias praticamente ainda sem tendência, nada a ser feito, e aí virou o dia. Já na terça-feira, dia 21, ontem, a gente teve um cenário também muito travado no início do dia, ainda travado. Aqui, eu estava até comentando ontem, pode ser que seja a área de gatilho nessas regiões, mas gatilhos bem pequenininhos, tá? Gatilhos aqui, gatilho aqui pro back lateral, aí acabou dando a volatilidade da abertura do norte-americano. O norte-americano voltou, médias ficaram de novo sem tendência, nada a ser feito na região, subiu. A área de pullback, tá? A área de pullback aqui que não foi acionado não foi. Então, a gente não teve nenhum outro gatilho tão interessante. Porque aqui era a região de pavio, importante que poderia ser. Depois travou. E já hoje, que eu não tinha visto, início do dia ruim, média sem tendência, ainda segue sem tendência. Já olhando o S&P na segunda-feira, a gente teve um movimento aqui segunda, bem ruim início do dia, candles bem fracos, e aí teve 10 horas, 10 e meia aqui, movimento forte para cima, pullback que, na minha opinião,
olhando assim, se fosse índice dólar, não seria gatilho, afastamento dá 20. Só que a gente não precisa muito preocupar com isso lá fora não, tá? Aqui então, possibilidade normal, talvez de gatilho. O movimento subiu reto, voltou, sem gatilho, travou, média sem tendência, passou por baixo, voltou a ficar sem tendência. Então, de novo, travado. Travado ontem, início do dia. Aqui começa, talvez, ser a área de possível gatilho, passando essa região. Mas derivou, não deu muita sequência. Depois travou de novo. Travou. Aqui pode ser a área de pullback. Isso aqui já é já é ontem ainda. Então, na parte da tarde, pode ser possível aqui ombro, cabeça, ombro invertido. Pullback aqui não... derivou, tá? Derivou. Não acho legal. A deriva, movimento aqui hoje. A gente já teve aqui travado. Subiu. Nenhum pullback bom. Subiu em deriva. Subiu ainda deriva. E aí nada a ser feito. Não achei interessante aqui. O Dow Jones, que às vezes pode ficar bem diferente, né? A gente não teve, hoje dá pra ver aí movimento extremamente travado. Aqui desde as 9 horas da manhã. Só que se for olhar na parte da madrugada, vou aproximar aqui, a gente teve possibilidade de pullback aqui nessa região que não teria andado. Então, nada a ser feito. Pela hora da madrugada também, né? Aqui já ontem também, toda essa parte aqui da manhã, até quase meio-dia, também nada a ser feito. Depois derivou. E na segunda-feira, também nada a ser feito na parte da manhã. Muito ruim. Explodiu para cima. Aí vem a questão que tanto o S&P quanto o Dow Jones também foi possível pullback aqui, que não conseguiu dar muita sequência e voltou e travou tudo. Então não foi uma semana tão tranquila assim de operações. O Nasdaq e o S&P 500 andam muito parecidos. Algum movimento ou outro, né, diferente, mas só olhando aqui hoje, a gente teve aqui deriva, rompeu a deriva, e aí pullback, tá? Gatilho aqui, Gatilho que não deu muita sequência, no máximo 60, quase 60 pontos. Passou por baixo, vem daqui, nessa região de tipo virada. O movimento aqui não andou tanto também, não teria estopado. E aí depois ficou em trap zone e já finalizou em torno das médias. O ouro, que às vezes pode ser interessante, a gente vê aqui uma trava bem forte. Médias sem tendência no dia de hoje. No dia de ontem já foi interessante. Vamos aproximar aqui. Início do dia não. Rompeu para baixo, não conseguiu dar sequência, aí a gente espera sair e criar tendência de médias. E aí a gente tem esse cenário rompido. Passou por cima, pullback. Operável. Movimento, pullback de novo aqui. Operável. Não conseguiu andar tanto. Voltou. E aí já travou tudo depois. Aqui depois na segunda-feira, extremamente travado. Código de barras, moedor CPF também. Nada a ser feito. Então, daqui da Black comentado, falando a respeito do cenário da semana, né? Não é uma semana que tem notícia. Então, só comentando amanhã, na quinta, a gente não tem nada relevante praticamente. Tem discurso do Trump, tá? Na parte da tarde. Não sei do que se trata esse discurso. Semana importante, primeira semana dele. Fora isso, nada aqui relevante. Aqui em relação lá fora, uma coisa importante a comentar, né? E que a gente teve aqui hoje. S&P renovou máxima de novo. E isso pode ser bom porque a gente pode surfar um pouco dessa alta desses dias que tá lá fora bom, tá? Então, pegou o movimento de alta, o que eu acho estranho novamente, porque por mais que venha realmente renovar máxima, olha o RSI, não vem renovando máxima. Então, mais uma vez divergente, eu não tô entendendo o que esse S&P tá fazendo. A gente só vai entender daqui a alguns meses, semanas talvez, que a gente olha para trás e lembra, agora eu entendi por que estava tão divergente, é porque realmente a pernada de baixo ia ser muito maior do que todo mundo esperava. A gente não sabe. Outra questão que finalmente o dólar está começando a travar, aleluia, amém, Senhor. Aqui o nosso EWZ, ele fez, né, na verdade, um pullback aqui de cruzamento. E aí tá subindo em forma de pivôzinho, com muita tranquilidade, porque tadinho, caiu uma pancada também desde dezembro. Mas fora isso, comentando minério travado e petróleo finalmente está corrigindo, o que impacta a questão do preço, tá? Da defasagem da Petrobras, que eu vou falar já sobre isso de novo. Mas fora isso daqui, beleza. Ok. E aí, falando da questão das posições em aberto, o estrangeiro segue ainda comprado no índice, não diminuiu a mão, segue ainda pesado. E é por isso que, já fechei o profit, mas a correção que vem acontecendo desde, já tem acho que 4 semanas, eu acho, sei lá,
tá lembrando mais. É normal, tá? Não é uma correção tão forte assim não, porque a gente tem aqui ainda o estrangeiro seguindo na compra. Outra coisa para ressaltar, se for, eu até comentei isso aqui na segunda-feira, olhando essa imagem do Vlad e esse indicador dele também, isso aqui é um indicador em relação ao semanal, tá? Eu esqueci até o nome que ele falou, eu acho que é o IFR semanal, configurado para 3 semanas, uma coisa assim. Se for relembrar aqui os últimos fundos que teve no gráfico e os toques, né, em relação a esse indicador aqui, a gente teve movimentos muito importantes. Então a gente teve esse aqui também, a pandemia aqui também, a gente teve esse que foi o toque e a gente está testando essa região de novo. Então a gente está formando aí um possível fundo, um fundo importante. E também ressaltando que janeiro tende a ser um mês tipicamente de alta, tá? Outra coisa bacana de comentar, que eu venho comentando, inclusive ontem, muito estranhamente, houve um aumento de opções muito pro dólar para abaixo de R$6, tá? Eu tive que confirmar novamente aqui nesse site, porque às vezes eu uso isso em consideração ao fluxo do profit, que aqui, o lado de cá é venda, e o lado de cá é compra, mas aqui é o contrário, tá? O lado de cá é venda, o lado de cá é compra, então é o contrário. Então o que a gente teve aqui? A gente tinha 2 bloqueios, né? Que era os R$6 e os 6,20. Então uma possível resistência e um possível suporte. E aí o preço estava muito próximo de R$6, só que R$6 nesse caso aqui, já por ser do lado esquerdo, é um aumento de posição muito forte para venda, tá? E aí ontem aumentou muito posições para baixo de R$6 para vencimento dia 13/2. Marcelo tá dando aula em relação a essa questão de opções, então a gente já começa a ter um pouco de noção disso. O vencimento tá chegando, e aí a rolar de contrato juntamente, né? E houve esse aumento de interesse para manter o dólar abaixo de R$6, e olha o que aconteceu hoje. Então, assim, se a gente for ver a quantidade, né, que teve de aumento de posições aqui, não é assustador a questão do movimento, o impacto que teve essa queda hoje. Talvez uma galera aí chegou a dar uma estopada ou teve que fazer algum movimento importante para suas posições aqui em opções, tá? Então, esse movimento aqui são dados de ontem. O dado de hoje eu vou só ver amanhã. Então, era já interessante esse dólar abaixo de R$6 se for olhar por isso aqui, tá? Depois a gente olha amanhã em relação ao dia de hoje para ver como que foi aqui a mudança. Mas outras coisas é interessante comentar, né? A questão de investidor estrangeiro, sim, está aí com alguns bilhões, ingressando desde aí metade ali do dia 16, dia 15 de janeiro. Deixa eu ver outra coisa aqui a respeito das moedas, né? Moedas não, é meme coins. Meme coins do Trump, da esposa dele, sim. Foi um caos, uma loucura, uma euforia no dia do lançamento ali e simplesmente voltou a estaca zero, muito assim, fudido agora. Outra questão, que até o Rodrigo estava comentando esses dias aí, a respeito da taxação, né, que os Estados Unidos está querendo fazer, aplicando, né, já está inclusive em medida executiva para taxar o Canadá e o México. Se a gente for ver aqui em relação às importações, Canadá e México estão aqui nos 5 primeiros que mais os Estados Unidos importa, né? Então vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Outra coisa relevante, se for olhar em relação a essa imagem aqui, também essa pessoa está vendo a possibilidade de pivô, está enxergando que é uma região de fundo importante do Ibov. Aqui nós temos a possibilidade do pivôzinho mesmo e a pessoa está enxergando o teste para esse topo aqui, pela teoria de Down. Então vamos analisar se isso realmente tende a acontecer. Outra questão aqui, um dado, um relatório aqui interessante, que é o impacto dessas tarifas, né, que o Trump está criando em relação ao Canadá e o México. Então, através, né, a possibilidade dessas taxas aí, então as exportações totais dos países, né, então considerando todas as suas vendas para o mundo, poderiam cair 40%, já que teriam muita dificuldade em encontrar novos mercados. Isso estou falando em relação ao Canadá e o México. Então, as exportações totais poderiam cair 40% ali de forma um pouco quase imediata, já que teriam muita dificuldade em encontrar novos mercados. Aí vem a questão, os Estados Unidos, apesar de aumentar as importações de outras regiões, porque tem que compensar, né? Poderia também, mesmo assim, ter uma queda de 15% no total das suas importações, mesmo tentando encontrar outros países para poder importar. Então, a indústria automotiva... Aí vem a questão, a indústria automotiva americana, isso é uma coisa que vai ter muito impacto, porque tem muita empresa que fica no México que vai acabar impactando o preço final dos carros ali, a parte automotiva nos Estados Unidos.
Então, poderia ter muito problema essa indústria. E é uma indústria que é muito sensível a muitas oscilações da questão econômica no mundo. E aí poderia ter problemas pela sua dependência de cadeias de suprimentos nesses países, principalmente a questão ali do México, enfim. Outra questão, aqui que eu achei bem interessante, tá? Que os estrangeiros compraram, no caso, esse dia, né? Ontem, 9,4 bilhões em ações brasileiras em 2 dias. E isso acabou sendo um aumento bem interessante, tá? Então, a Bolsa tem maior entrada diária de capital externo em janeiro. Se a gente for ver em relação aqui desde 2008, olhem a oscilação. A gente teve aqui um pouco durante ali a pandemia. Então, o que isso aqui pode dizer, né? Novamente aí o estrangeiro aparecendo aqui, com o dólar talvez estava alto, né? Tá caindo esses dias pela possibilidade da entrada de capital estrangeiro que tem que converter a moeda estrangeira em real e aí acaba valorizando o real. E eu acho muito interessante isso porque hoje o real valorizou, né? Ou seja, o dólar caiu. E eu acho muito legal porque as teorias, as influências, os artigos aí financeiros falando sobre o motivo do dólar ter caído. Porque quando sobe, todo mundo cria motivo. Quando cai, poucos têm alguma coisa realmente para se falar. Aqui também essa pessoa, eu acho muito foda a análise desse cara, que ele também está chegando na questão aqui da baixa, né, do dólar. Aqui um possível movimento para encontrar essa região desse fundo. Até porque a gente pode ter aqui as ondas de Elliott já compridas, né? Então, onda 3, 4 e a 5. 5 ondas de Elliott já feitas. E se for olhar o RSI, nós tivemos aqui renovação de topo pelo gráfico de candles, porém, renovação de mínimas, né? Quer dizer, topos mais baixos aí no RSI, então divergência. Por enquanto, movimento caindo. Outra questão, só comentando, tá? Que infelizmente a questão do Pix aí ainda está gerando alguns efeitos, principalmente a questão da popularidade. E a possibilidade da reeleição do Lula, talvez. Estão discutindo muito isso ultimamente aí nos bastidores, se vai ter reeleição ou não. Outra questão que não sei se vocês estão vendo, não estou vendo muito a fundo, mas eu vi por alto, a questão do IBGE, tá? IBGE é uma instituição muito importante para divulgar alguns relatórios. E existem muitas pessoas, teorias que falam, não é confiável, que não sei o quê. E aí, quando sai essa notícia aqui, que é em relação ao tipo um efeito interno ali do próprio IBGE, dos servidores ali, a gente meio que fica realmente desconfiado até mesmo da questão dos relatórios que divulgam, porque ali os servidores fizeram uma carta aberta acusando a gestão desse cara aqui de viés autoritário, político e midiático. Então, assim, será que os relatórios realmente foram confiáveis? Complicado, né? Outra questão interessante comentar a respeito do Copom. Tem reunião na semana que vem. E foda que estão projetando de novo, praticamente assim, quase que unânime, que vai ter alta novamente na próxima reunião. Oh, meu Deus, juros caros. Outra coisa, achei legal de novo, mais uma vez, eu acho foda porque o Trump sempre ali muito crítico em relação à questão da China, e nas eleições dele em 2016, ele 2017, toda a campanha dele, os produtos, né? Produtos, eu falo assim, camisas, bonés, etc, tava tudo made in China, né? E aí, dessa vez, esse ano eu tava doida pra ver. Dessa vez eles fizeram diferente. Eles colocaram na frente, assim, do boné, boné oficial da campanha, Design by America, né? Então, o design foi feito ali na América, porém, se você for levantar a etiqueta, aparece assim, Made in China. Então, tipo assim, foi feito na China, porém, o design foi feito na América. Como se isso fosse grande coisa. Outra questão interessante do IFNC, usando as bandas de Bollinger, que eu acho bacana, né? Aqui, olhando pelo semanal, chegou num fundo, bandas de Bollinger. Então, o movimento está corrigindo. Se for usar o YouTube como referência, que é o principal do IFNC, também está fazendo um movimento aqui importante de alta. Fora isso, deixa eu comentar aqui mais, que hoje teve uma das maiores quedas aí do dólar, já tem uns 30 dias mais ou menos, então 93 pontos, muita coisa. Outra, curioso, né, que eu estava comentando agora mesmo, quando o dólar sobe, é por causa das decisões econômicas e descontrole nas contas. Mas quando o dólar cai, é por causa da falta de medidas comerciais concretas nos Estados Unidos. Então, assim, muita coisa ridícula de motivo quando o dólar cai. Outra coisa, assim, absurda, mas eu que já morei lá no Canadá sei que isso aqui é real, que lá muitos produtos têm a data de vencimento como se fosse uma recomendação.
Recomenda-se que esse alimento seja consumido até tal dia. Então, para diminuir a inflação de produtos, alguns alimentos aqui no Brasil, o governo meio que está estudando a hipótese de mudar essa questão de vencimento. E aí os produtos poderiam ter mais produto no mercado, porque haveria produtos com mais tempo de vencimento, as pessoas poderiam adquirir e a inflação poderia controlar. Então a ideia absurda do governo é isso. O governo brasileiro está avaliando uma mudança na regulamentação da validade dos alimentos como forma de combater a alta dos preços. A proposta, inspirada no conceito Best Before, né, utilizado na Europa e também nos Estados Unidos, Canadá também tem, permitiria que produtos mantivessem sua comercialização mesmo após a data indicada. Tipo assim, pão de forma com mofo. Desde que ainda estivessem próprios para consumo, né? Outra coisa, a questão das meme coins, né, do Trump lá e da esposa dele. A gente vê aí o gráfico, o que aconteceu, né? Então, voltou aí para estaca zero. Teve um efeito muito forte. Olhem aqui o valor aqui de lado direito. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Então, aqui, começou dia 20, a moeda em nome da esposa dele. Movimento muito forte aqui. Então, já abriu um patamar já alto, subiu forte e voltou tudo. Tá aí quase... Tem um espaço ainda para chegar a zero, praticamente. Já o do Trump, aqui, a gente teve um movimento de 19/1 nessa alta toda aqui. E aí, voltou, estabilizou, já ficou mais calmo. Outra questão para quem gosta de café e derivados aí praticamente do café, doces que tem café, etc. Infelizmente, café vem subindo no mundo todo, tá? Então tem que olhar isso. Mas na verdade, muitas commodities de alimento, infelizmente, vem subindo. A questão de carne também. Cacau, né? Vem subindo e batendo máximas. E café também. Então, situação complicada que acaba afetando o Brasil também. Outra coisa, novamente, que o dólar futuro em queda não chama tanta atenção. O público que aposta contra o Brasil fica quieto, os influenciadores somem. Nesses dias que cai, pois é. Hoje foi um mega dia de alta lá fora e estranhamente foi muito puxado novamente por setor de tecnologia, tá? Então, mais uma vez, o efeito tecnologia, comunicação, por exemplo, as big techs, né, puxando aí o movimento lá fora. Então, não é o setor todo, todos os tipos de ações puxando o mesmo peso. Não, é mais ali setor realmente tecnologia puxando mais. E a questão da defasagem, que segue ainda pertinente, porque a gasolina, por exemplo, apresenta uma defasagem de 14% abaixo do preço internacional. E aí, se aumentasse amanhã já, por exemplo, ia ser para quase 40 centavos nos polos da Petrobras, tá? Então, chegar até nós poderia ser mais que isso. E aí, já o diesel, olha o absurdo, o diesel já está com defasagem eu vi 72, 27%. E se o reajuste, se fosse feito amanhã de acordo com o valor, seria de quase 95 centavos. Isso não é um valor que poderia chegar ao consumidor final nosso, tá? Então, muitas coisas pertinentes aí acontecendo. E acho que era isso para comentar em relação à segunda até hoje, quarta-feira.